Energia Vital entrando no área aqui ao meu lado, Dr. Luiz Porrara. Esse cara conhecido nacionalmente, internacionalmente, ele tá aí pra galera que tá em situação de rua por todo o Brasil, ele faz levantamentos e hoje aqui na UFSC a gente está tendo um seminário, né, doutor Luiz? Sim, hoje nós vamos ter um seminário para discutir a importância da habitação para a inserção social da população em situação de rua. Porque não basta ter programas paliativos, é importante que tenha programas e ações estruturantes. E uma das bases para estruturar a população em situação de rua e garantir a inserção social de uma forma mais efetiva é a moradia como base para isso. A partir da moradia você consegue acessar o trabalho, a saúde e outras necessidades básicas. Logicamente, quando a gente diz moradia, não é entregar simplesmente uma chave, mas é a pessoa, a partir desse abrigo, ela poder também ter apoios de outros serviços. Então é importante ter o apoio da saúde, apoio da assistência social, apoio dos direitos humanos, para que realmente ela possa ter uma inserção social de forma sustentável. Com certeza. E dar dignidade para esse pessoal também, né? Não é só, como o senhor falou, ir lá entregar uma chavezinha, que às vezes tem uma construção que foi feita há 20 anos atrás, mas e hoje em dia? Como que fica? Ah, não, porque já foi construído há muito tempo. Há muito tempo. E o pessoal de hoje em dia, né? E todo esse suporte que eles precisam ter, não é uma casa de passagem, né? Que vai resolver. Até porque uma casa de passagem, ela serve para emergência. Sim. Agora, para a pessoa poder ter a sua dignidade humana, garantindo a privacidade, garantindo a estabilidade o básico, e a autonomia, né? Que é essencial para qualquer pessoa poder protagonizar a própria vida, é isso. Sem isso daí, você vai cada vez mais se tornando dependente e fica, na verdade, num círculo vicioso da própria situação de rua. Então nós precisamos pensar em políticas públicas estruturantes, onde a pessoa começa a dar o passo para a saída da rua de forma sustentável e efetiva. Que funcionem, né? De verdade. Que funcionem de verdade. E amanhã tem café, tem almoço para o pessoal. E amanhã vamos debater com a população em situação de rua as alternativas que elas buscam. Qual é o desejo delas e quais são os programas públicos que realmente podem garantir a inserção social deles. Legal. Então tá, muito obrigada desde já. Agora o senhor fica aí à vontade com o seminário. Hoje a gente faz registro e amanhã a gente vai estar lá também no café e no almoço. Também. Beijão. Eu também te agradeço e também estou aqui para aprender, né? Claro, tudo é uma troca. De Florianópolis e de Santa Catarina. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigadão. Até. E depois de conversar com o Dr. Luiz, aqui o Eduardo de Oliveira, esse cara é o cara, ele levanta a bandeira, ele ajuda a galera que está em situação de rua, é um dos organizadores aqui do seminário que está acontecendo aqui na UFSC. Conta rapidinho a tua história e da onde que chegou até aqui e a necessidade de ajudar essa galera que está em situação de rua hoje aqui em Floripa. Então, meu nome é Eduardo de Oliveira, né? Eu sou paulista, vim de São Paulo faz 7 anos, sou formado em agronomia, já rodei o mundo, morei em alguns países da África, da Europa, da Ásia. E o jogo de baralho em 2013 me levou a morar na rua. Então, quando eu cheguei em Florianópolis, eu fiquei na rua por 8 meses, onde eu conheci o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, e eu me envolvi nesse movimento, me tornei um militante, e por lá eu fiquei 5 anos na militância desse movimento. Aí eu recebi um convite para ir para a Pastoral do Povo da Rua, e para fazer um trabalho diferenciado com esse pessoal. Por quê? Porque todos os lugares que a gente vai, o trabalho é o mesmo, né? Sim. Ele se torna um ciclo vicioso. É casa de passagem, ou uma clínica de internação, centro pop. E aí essas pessoas, porque todo lugar ele tem prazo de validade, aí depois quando ele sai novamente, ele volta para a rua e tem que fazer todo esse ciclo vicioso novamente. Então, o nosso olhar, nós pensamos no pós. Então, nós criamos uma rede que chama Rede de Inserção da Rua, onde nós ajudamos essas pessoas na confecção de currículos, fazemos parcerias tanto com a assistência social, Secretaria de Assistência Social, quanto a Defensoria Pública Estadual, Federal, Ministério Público, para estar novamente devolvendo a dignidade dessas pessoas. Por quê? Porque hoje em dia se mudou muito o perfil do morador em situação de rua. Nos anos 70, anos 80, a pessoa que ela ia para a rua era a pessoa que ela brigava com a família,
elas, às vezes, pelo sexualidade, né? Então, tinha aquele atrito familiar e ela ia para a rua. Hoje, devido até à própria política nossa, né, nacional, hoje 60% da população, das pessoas, em geral, ela está sujeita a se tornar pessoa em situação de rua. É um número altíssimo. Porque quando a gente fala em população em situação de rua, não é só aquela pessoa que dorme na marquise, né? Sim, sim. Tem aquele que mora na casa, mas ele ganha só para pagar aluguel. Então ele tem que buscar alimentação, buscar roupa, ele tem que buscar ainda na rua. E, infelizmente, Santa Catarina é o estado mais atrasado na política pública voltada para a moradia, né? Não se tem nenhum planejamento, não se tem nenhum projeto no estado. E aqui em Florianópolis mesmo já faz 3 anos que não se tem mais nada, que não se faz nada. Nem o Minha Casa Minha Vida não se tem mais aqui. Então, esse seminário, que foi uma parceria da Pastoral do Povo da Rua, da Rede RIR, da DPU, do gabinete do vereador Lino Pérez, que é um dos apoiadores do movimento. Então a gente resolveu hoje fazer esse seminário para provocar as autoridades municipais, a provocação, né, assim, no âmbito político, para que se crie alguma coisa, para que possamos ter esse olhar, mudar esse olhar, tirar esse olhar de julgar. Porque o morador em situação de rua, ele é muito julgado. Tudo de mal que acontece na cidade, porque o cara mora na rua, porque então a culpa é toda dele. Sim. Então esse seminário hoje ele é voltado para isso, para que a gente tenha um novo olhar, para que a gente possa novamente dar dignidade para essas pessoas. Porque quando a gente fala moradia, não é o cara ter aquela casa com uma casinha de cachorro, uma cerquinha, não. Ele tem um local para ele poder descansar, para ele poder dormir, mas com dignidade também. Sim. Que ele tenha acesso a posto de saúde, ao ônibus, né? Todo esse trabalho. Então, e acredito que vai ser um grande evento e estamos aí para continuar essa luta. Amanhã tem café, né? Amanhã tem café, amanhã é voltada para a população de rua. Legal, legal, café, almoço. Isso vai acontecer lá na sede do Sinjusc, das 9 até as 12 horas. Claro, a gente vai, sempre passa um pouquinho, porque é bem legal. Claro, claro. Tá bom? Então tá todo mundo convidado igual, fiquem aí com as nossas imagens. Bom seminário, parabéns pra ti. Obrigado. Né, pela iniciativa, pela tua história igual, que o cara é um batalhador, é um vencedor e é um exemplo de que, né, tendo ajuda, tendo uma oportunidade, as pessoas aí se unindo, dando as mãos em prol do próximo, né? Eu acho que tudo pode melhorar. É isso aí. Vai melhorar. Vai melhorar. Muito obrigado desde já. Valeu, obrigada. Parabéns pelo espaço, tá bom? Valeu. Obrigado. Até mais, galera. Até mais, galera. E aqui comigo esta mulher, Ivone Peraça, é isso? Ela faz parte da pastoral, que cuida, que dá auxílio, que ajuda do pessoal em situação de rua, né? E hoje a gente está aqui com esse seminário. E o que a senhora tem para dizer aí para quem está nos ouvindo, né? Dessa importância para eles? Esse seminário ele tem um objetivo que é conversarmos sobre a população em situação de rua, mas a partir desse entendimento de que são pessoas que, a maioria delas, que tendo possibilidade de morar em algum lugar, dão conta das suas vidas. Então, de fato, é pensar moradia com a possibilidade de dar conta, de encerrar um pouco essa situação que está colocada, que é essa quantidade de pessoas no centro da cidade e que muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Porque se uma pessoa tem moradia, e não é moradia o quintalzinho, a cerquinha, a casinha, são moradias diferenciadas, já existem no Brasil várias experiências, e após entrar nesta moradia, ter um acompanhamento de equipes técnicas, psicólogas, assistentes sociais. Então a gente consegue de fato fazer um trabalho mais assistido, mais acompanhado. Penso que gastaríamos menos, né? E conseguiríamos de fato dar um salto maior de qualidade na inserção, na inclusão da população em situação de rua. Com certeza. E hoje vamos esquentar aí. E o propósito de hoje é, de fato, conseguirmos conversar com isso, com o entendimento de que não é algo tão distante, é algo possível, né? Não é algo extraordinário, é uma coisa normal se pensar que a população tem direito a morar
e a partir da moradia ela sabe o que fazer com a sua vida, ela tem autonomia sobre a sua vida, ela não fica dependendo de ninguém, né? Então, o propósito de hoje é, de fato, desencadear essa conversa para a gente conseguir pensar junto, para frente, com o município, programas que deem resposta a isso. Legal. E se pensa para tanta coisa, né? Para tanto projeto, tá na hora, né? Pensar Tá em na hora, prol tá na hora, do próximo, da dignidade pro próximo e ajudar. Nós somos, acho que, no Estado, o Estado que tem demorado mais para conversar sobre isso. Nas outras capitais, isso já é um assunto comum. Amanhã se vai fazer essa conversa com a rua, porque a rua sabe disso, né? Eles que sentem, né? E também para quebrar dentro da gente essa ideia de que, se eles tiverem uma casa, vão pegar, vão vender, vão trocar por droga. Mas o modelo que se pensa não é o mesmo modelo que se tinha na história anteriormente. Hoje existem outros modelos possíveis para que isso também não aconteça. Para que as pessoas, de fato, tenham a chance de escolher. Se, tendo a moradia, não quiser ficar na Marquise, é uma escolha, mas é melhor, mas se tiver a chance de escolher, é melhor. De ter uma opção, né? E também a gente não pode generalizar, né? Perfeito. De jeito nenhum, Perfeito. E a opção está sendo dada, vai ser dada aí para eles, É isso mesmo. né? Que saibam aproveitar. É isso mesmo. Obrigada. A senhora vai lá para o seminário agora? Vou. Então tá bom, até depois. Obrigada. Nacional da População em Situação de Rua. A gente costuma, tudo que é feito, a gente fala que é pastoral, mas a pastoral nacional tem como princípio contribuir para que nas cidades onde existem população de rua aconteçam as conversas e as discussões e as construções políticas, de políticas públicas para a população em situação de rua. Bom, o que a gente vai fazer nessa tarde de fato, a gente vai ter a oportunidade de, numa roda como essa, conversar um pouco mais sobre habitação e com um foco em habitação para a população em situação de rua. É um assunto que nós viemos tentando trazer e fazer com que ele aconteça em Santa Catarina, Florianópolis, tanto junto à rua quanto junto às outras organizações, movimentos e à sociedade, porque, como alguém disse, fala-se muito da habitação, fala-se muito, mas é muito difícil se falar em habitação para a população em situação de rua. É um assunto muito pouco abordado, é um assunto muito distante. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Schaefer, faço parte do povo da rua há 20 anos, mais ou menos há 60 dias que estou dentro de uma casa. Também sou coordenador junto com outros companheiros do povo da rua desse movimento População de Rua. Das discussões que envolvem a população em situação de rua, e agora caminho e a gente está discutindo, tem que discutir moradia. Fui militante do Movimento Nacional da População de Rua por algum tempo, onde tive a honra de militar junto com o Schaefer por um bom tempo. Há um ano e meio fui convidado para fazer parte da Pastoral do Povo da Rua, junto com a Ivone, e onde a gente criou uma rede que chama Rede de Inserção da Rua. Essa rede é composta por pessoas em situação de rua e apoiadores da sociedade civil e alguns empresários. E também sou assessor parlamentar do vereador Maico Costa na pauta de mobilidade urbana, onde a gente trabalha com a população em situação de rua. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia
Parabéns. Obrigado. É linda, né? Aham, mas eu tenho que aprender bem a letra aí, não sei se mais. Como é que é teu nome? Johnson, Veio da onde? Uruguai. Bom dia. Bom dia. A gente está num círculo agora que tem bastante pessoas em situação de rua, pessoas que não estão em situação de rua, que não têm o histórico de situação de rua. Tem pessoas que estão nos apoiando no dia de hoje, tem pessoas que apoiaram até chegar o dia de hoje. Então, o que eu vou pedir para a gente fazer uma breve apresentação, porque a gente vai ter depois uma manhã de atividades, e o objetivo principal dessa atividade de hoje é voltado para a população em situação de rua. E em situação de rua, eu estou falando que é quem está morando em casa de apoio, quem está em aluguel e está se batendo para dar conta do aluguel, está aqui, quem está em casa de passagem e quem está na Marquise mesmo. Eu estou considerando isso, tá? Mas eu, de forma particular, não estou assim tão inserido nesse projeto Morando de Rua. Então eu vim hoje aqui para ouvir, né, e ver um pouquinho o que está acontecendo, para ver como é que a gente pode contribuir ainda mais. Bom dia, sou a Maria Elisa e eu sou responsável pelo Instituto Fontes, e nós viemos aqui ajudar hoje com a alimentação, pelo pedido do Eduardo, né? Ele está sempre atendendo e conhecer, poder conhecer um pouco também sobre que a gente não atua ainda nessa área, não conhece, mas toda a parte de vulnerabilidade social a gente está querendo contribuir. Eu sou o Marcos, faço parte do Instituto Fontes também. A gente está hoje aqui justamente, né, com esse intuito, né? Conhecer vocês, entender mais a dor, né, do lado de vocês e ver como a gente pode contribuir. Fiz parte do movimento da população de rua junto com o Schaefer e com a Aline por um bom tempo, onde me ajudou muito em crescimento de coletividade. Hoje eu faço parte da Pastoral do Povo da Rua de Florianópolis e faço parte também de uma comissão de uma rede que chama Rede de Inserção da Rua, que a gente trabalha voltado em inserir novamente as pessoas em situação de rua, seja no mercado de trabalho, seja em cursos profissionalizantes, né? E desde já agradecer mais uma vez o Instituto Fontes aí, que tem aí já junto com a gente algumas ações, né? E mais essa de hoje. E estamos aqui também mais para aprender, né? Porque a gente aprende todo dia, né? E também poder colaborar no que for possível aí. Meu nome é Luiz, eu sou de São Paulo, faço parte do Centro das Vagas de Direitos Humanos, que atua em várias realidades, adaptação, população em situação de rua, catadores, ambulantes. E estou aqui também para a gente trocar ideia e estar junto aí nessa luta. Sim. Me chamo Schaefer, quem não me conhece, faço parte de um movimento social. Para quem não sabe, foram 20 anos de calçada de rua. A história não é diferente de ninguém que está aqui dentro. Sou também conselheiro com alguns outros companheiros que estão aqui sentados também, do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a População em Situação de Rua. Também também trabalho na área de redução de danos, políticas sobre drogas, de prazeres, ampliação de prazeres. Faço parte também da equipe do Arco-Íris, mas gosto de estar sempre lembrando de quem me apresentou uma luta por direito. Eu não falo do movimento, mas eu falo uma luta por direito. Também gosto de lembrar, se eu tenho representações hoje, é porque eu me projetei para isso e porque me apresentaram que eu poderia fazer algo bem melhor. Então, fico muito honrado, fico muito feliz de estar participando dessa oficina, com todas as pessoas aqui presentes. Eu estou aqui na porta porque tem mais 22 aqui que eu estou orientando eles. A gente já vai organizar isso, tá? Fica por isso, não vai? Um pouquinho de cada lugar, essa reunião vai acontecer de forma confortável.
Esta reunião, este encontro de manhã, é um encontro que não vai trazer resposta definitiva para nenhum de nós. Porque nós sabemos que as respostas concretas não vêm assim, não cai igual o vento na folhinha. Ou a gente se mobiliza, entende, luta e se junta para fazer acontecer, ou não acontece. E aí, quem está na rua sabe mais ainda o quanto é difícil conquistar alguma coisa. O Luiz é de São Paulo e eu conheço o Luiz há muito tempo. E é uma figura, um grande lutador no Brasil para que as políticas públicas de habitação aconteçam. Ele é a pessoa que tem mais, ele viaja o Brasil inteiro e viaja para fazer reuniões de formação para quem não está em situação de rua e para a população em situação de rua, no Brasil de cabo a rabo. Ele tem experiências e faz atividades de formação com população em situação de rua. Nós estamos no começo dessa conversa. Os outros estados já estão mais na frente, mas a gente vai fazer o processo da gente. Antes que o Luiz faça, então, e aí esse encontro de hoje, ele é um dos, porque acontecerão outros se vocês manifestarem a vontade e o desejo de que os outros aconteçam. Algumas, e é quando a gente começa a se encontrar, que a gente começa a entender e que a gente consegue, de fato, se mobilizar para fazer acontecer. Não é uma vida parada, né? Acho que quem mais está indo para lá e para cá é população em situação de rua. Outra coisa é sempre trocando ideia. Há muitos anos, uma vez, a gente teve uma situação com polícia lá, e aí a gente foi conversar com a polícia e eles falaram assim, falou, olha, ninguém consegue controlar a população de rua, o delegado falou, porque é o pessoal que leva a informação em 5 minutos. Porque eles leem a capa de jornal, que está na banca, é um pessoal muito informado. Às vezes, a sociedade olha, pensa que quem está na rua não tem informação, e tem muitas ideias. Às vezes não tem espaço para poder estar expressando. Olha lá, vai lá, não pode deixar de xingar cair. Roubalheira no Brasil! Corrupção! Desigualdade! Família! Não pode deixar parar. Desavença com a família. Vai distribuição de oportunidade. Vai ter amor na aprovação. Alguém vai dar trabalho. Ganância! Pode deixar de cair. Falta de oportunidade. Falta de corrupção. Emprego, cultura. Falta de conhecimento. Falta de emprego. Y otra cosa, es fácil echar culpas ajenas cuando uno no puede olvidar por adentro de uno. Eu acho que abandono da família também. Muitas vezes tem muita gente que está na rua, que vem de uma família bem alta, de uma classe bem alta, e se sente mal por se expressar do jeito que ele quer se expressar, e acaba indo para a rua e procura e encontra o aconchego na rua, né? Se sente mais confortável na rua do que dentro de casa. Abandono. O abandono familiar. Eu acho que a falta do profissionalismo do próprio profissional que nos atende. Porque em muitos lugares a gente somos atendidos por profissionais, chamados profissionais, mas não tem aquela qualidade da profissão
de nos atender e nos orientar da forma certa. Pessoas mais capacitadas, chamadas mesmo profissionais. Eu acharia mais união entre nós mesmos. Falta de união entre a pop e porque tudo que tem hoje foi um movimento e o PT que nós temos no nosso estado de política pública direcionado à população de rua. Então, nós precisamos se unir, não querer um ser um mais que o outro. Eu acho boa, Aline. Eu morei na Europa, lá o trabalho do profissional é reconhecido, a gente é chamado de artista. Aqui no Brasil, a gente é maltratado, a gente falta aquele respeito como profissional, falta aquela oportunidade, é por isso que não se encontra na situação que está, falta a oportunidade e o respeito. E lá fora é reconhecido, e aqui falta reconhecimento. É mais ou menos nesse ponto que eu quero entrar, que entra ali preconceito, mas tudo parte lá de Brasília, como eu comecei, mas quem poderia dar um fim nisso tudo aqui? Eu gostaria de perguntar para o pessoal de fora, que não é de rua, quem é empresário e tem seu negócio, alguma coisa? Tá. Agora o pessoal de dentro aqui, quem já foi, que já teve o seu negócio, que já foi empresário, aí. Por que quando tu vai largar um currículo que tu tem estudo, porque eles pensam que o morador de rua é só aquele que urina e que defeca na calçada, que o cara não sabe de nada, que ele está fedendo, que ele não faz a barba, que ele não toma banho. Por que os empresários que tanto não querem essa população de rua não inserem ele no mercado de trabalho? A solução é essa, não adianta tu não me querer ali e tu não fazer nada pra isso. Chamar a polícia pra me dar porrada, velho, não vai adiantar nada. É isso mesmo. Só para agregar um pouco, acho que primeiro a gente tem que entender qual que é o olhar do poder público ou então dos grandes empresários para a população de rua. Ontem na apresentação me chocou bastante que esse copo descartável tem muito mais valor do que nós, para os grandes empresários. Temos que entender isso também, que se há um grande interesse que permaneça sim uma população de rua nas ruas, sim. Muita gente ganha dinheiro com essas demandas, né? Eu tenho um olhar assim, ó, que para construir algo, primeiro a gente tem que desconstruir algumas posições nossas da população de rua, né? Acho que temos que ampliar sobre uma visão de política. Eu não falo política partidária não, pessoal. Não estou falando sobre partido político. Eu estou falando sobre entender o que é a própria política para a população de rua, a própria política, né, de moradia, o acesso. Quando a gente começar a construir esse olhar, a gente começa a entender um pouquinho por que a gente não tem um acesso, né? Principalmente a própria moradia, né? Por que a gente tem que entender que não é só falar sobre moradia, mas entender que o município de Coronópolis não constrói uma casa há 3 anos, cara, né? Temos que entender também que não há inscrição municipal para que eu possa ter direito a uma casa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque vários de vocês me perguntaram lá, vai ter inscrição, vai ser falado sobre moradia. A fala aqui é sobre luta de moradia, que não vai vir amanhã, que não vai vir daqui 6 meses, que não vai vir daqui 1 ano, mas que vem lá na frente. Né? Se não tudo fizer que agora, nós nunca isso. vem. Não, mas vem. Mas tem que fazer agora. Isso. Temos que entender. Por que eu estou fazendo essa fala? Porque ela tem que ser falada. Nós temos que desconstruir certas posições nossas para tentar construir outras posições. Compreende que o povo brasileiro é mais valorizado e dá mais oportunidade para o povo de fora de outros países do que pelo cidadão brasileiro mesmo. Também.
Brasileiro. O haitiano tem mais valor que o problema. A respeito de... Eu vejo hoje assim. Deixa ele terminar. Eu vejo hoje assim como a família. A família tem a maior parte de culpa. Às vezes o morador de rua se encontra nessa situação. Mas eu até entendo a família. A família às vezes se esgota, se cansa tanto que não aguenta mais. Mas o morador de rua, às vezes por falta de oportunidades, né? Ele acaba se encontrando numa situação desvantajosa, porque vem a discriminação, vem o preconceito, né? Falta de oportunidade, né? E ele já está na rua, já não tem mais o que fazer, então ele acaba se afogando num copo de cachaça, sabe, no mundo das drogas, sem contar que outros, às vezes, quando amanhece, até fala até perto de mim, poxa, eu tenho que sair dessa vida, eu não aguento mais. Por quê? Falta de oportunidade. Hoje eu vejo que o Estado, ele não tem tanta preocupação com os idosos. Às vezes eu vejo um idoso ali dentro do ABA, sabe, com o olhar perdido, sabendo que 2 horas da tarde ele vai ser despejado para fora e ele vai ficar na friagem, na chuva, como eu cansei de ver lá um idoso chegar mais de 7 horas da noite e não poder entrar no abrigo, sabe? E eu vejo o pessoal religioso, às vezes, fazendo mais do que o Estado. Hoje eles fizeram o café da manhã lá, usaram aquelas pequenas coisas, forraram a mesa com uma toalha, botaram um enfeitezinho na mesa, botaram num pratinho um biscoitinho, um bolinho de cenoura com pão, sabe? Isso mexeu com a nossa autoestima, sabe? Fez nos sentir em casa, sabe? Me sentir como gente de verdade, coisa que o Estado não está pouco se lixando. Então, às vezes, eu acho que a falta de oportunidade, cara, e se a gente não ficar esperando tanto da nossa família também, eu digo para cada um, porque hoje eu tive problema com drogas também. E a droga é o seguinte, quando a gente está no nosso conforto familiar, a gente tem mais acesso às drogas do que o convívio com a rua. A rua nos ensina muito a poder largar as drogas, sabe? O sofrimento, a dor que a gente passa, sabe? A gente às vezes acorda de manhã cedo e fala, cara, eu não aguento mais essa vida, então cabe a nossa força de vontade da gente poder realmente largar as drogas de verdade e se juntar a esse, sabe, isso aqui que está sendo discutido agora, para a gente poder levar isso para frente e mostrar lá para eles lá que a gente pode fazer diferença, cara. Sim. Mais dignidade, né? Mais olhar de bem para nós. Quem mais? Eu só queria fazer só uma fala, Luiz. Então faz, aí eu vou passar. Rapidinho, olha só, pessoal. Eu morei 20 anos na rua e por muito tempo fazendo essa militância, a gente teve várias brigas no município, vendo quem é que tinha direito de estar querendo pegar comida nas filas ou não. Ah, porque eu sou daqui, eu tenho direito, ele é estrangeiro. Bom, eu vou tentar fazer uma fala que é para tentar desconstruir. Quando eu falo que nós temos que desconstruir, para poder construir outras falas. E tem muita coisa que nós temos que desconstruir entre nós. Principalmente racismo, preconceito, homofobia, xenofobia. Temos que tomar cuidado quando a gente fala assim, ó, por que o haitiano vem para cá e tem mais direito? O tempo de vida do haitiano no Haiti é 35 anos de vida. 85% do país não tem saneamento básico. Vocês acham que um cara que vem lá de fora, refugiado, imigrante, né? Que deixa toda a sua família, ele tem direito num país que é o mais preconceituoso, racista no mundo? Temos que tomar cuidado, porque quem está na rua, nós não temos que olhar cor, raça, gênero, é companheiro de rua. Não tem direito. Quando você deixa a sua família no outro país e vem para um outro país, cara, as próprias mídias vendem isso, que o haitiano tem direito. Não tem. Porque hoje na rua nós temos uruguaios, argentinos, venezuelanos, o senegalês que tomou um tiro na boca. Então vocês querem me falar que eles têm muito mais direito? Não tem. Nem nós, nem eles. Então nós temos que estar muito mais unidos. Eu só estou fazendo essa fala porque às vezes a gente fala, mas a gente está praticando um crime. Que é o quê? Xenofobia. Isso é crime. Xenofobia. Cara, para construir nós temos que desconstruir nossos olhares. O que eu penso, ou então o que tentaram fazer que eu acreditasse. Não é porque ele é branco, preto, pessoa de gênero, que tem mais direito. Não, cara. Por ele ser preto e tá de outro país, já tiraram todo o direito.
principalmente dele estar com a sua família. O direito dele estar na sua terra. O direito dele poder exercer a sua religião e a sua cultura. Da mesma forma que eu não gosto que me rotulem como morador de rua, eu como morador de rua, rotulo os outros. Eu só estou fazendo essa fala que a gente só vai construir se a gente desconstruir essas posições nossas. É só isso. Ele falou ali que a igreja, mas há muitos anos atrás, aquele equipamento lá era uma política pública, era um centro pop referente à população de rua. É um direito nosso, está na Constituição. E o café que eles prepararam não foi a igreja que doou, é um dinheiro que vem da assistência. Não, assim, esse rapazinho ali está suspenso, garanto que foi doado de uma OS que pegou um equipamento que era uma política pública, que nós tínhamos atendimento com assistente social. E hoje em dia é só uma ficha para atendimento social. E hoje você tem que ser o que eles querem. Você não pode ser o que você quer ser. Isso aí não existe. Então também falta de respeito à liberdade da pessoa. E aí, sendo que o Estado é lá o profissionalismo dos profissionais. É que você já... Vários que teve oportunidade, fudeu com a pessoa que deu oportunidade pra ela, entendeu? E nós que tá na mesma situação, acaba sendo julgado, velho. Que aquela pessoa, velho, vou dar oportunidade a essa pessoa que tá vindo pelo... nem conheço, tá vindo mais distante ainda, vai me fuder do mesmo jeito. É isso, cara. Nós mesmo, tá ligado? Nós temos situação de rua e fode com a gente. Por quê? No mês passado, eu tava passando pela praça ali, o cara tava cagando no meio da praça, cara. O cara é morador de rua. Então, velho, é isso aí, desigualdade, cara. Por causa de um, os outros pagam, entendeu? Essa é a minha visão, cara. Os dois lados, entendeu, cara? Isso aí é por um preconceito, porque se aquelas pessoas não estão aqui, mas olha quanta gente está aqui querendo mudar, querendo um emprego, querendo alguma coisa. É pouco ainda. 90% da população está lá na rua acomodado com um cafezinho do lado. Existe 20 anos ficando na rua. Não poderia ser vosso. De quem é a culpa? De repente o cara não está aqui porque não acredita. Eu acho que a desconstrução é de nós, mas a gente tem que ajudar as pessoas a se desconstruir também. É direito. É um direito. Mas Santa Catarina, Floripa, principalmente, não adere. Sabe por que não funciona? Eu vou voltar no caso do rapaz. Qualquer um de vocês aqui pode entrar no portal da transparência e descobrir que uma marmita lá na casa de apoio ela custa R$28. Sendo que ela é muito mais fraquinha que qualquer um que é R$10 em qualquer rua. Só pra gente continuar. Então, o que é? É dinheiro. Eles querem que a gente esteja nisso. Por isso que quem tem que mudar é os empresários. Eu só vejo essa saída. Olha, portal da transparência. Ele ali lembrou, tá na lei. Agora, se alguém roubar alguma coisa, qualquer um de nós, pegar alguma coisa, a polícia pegar no fraco, o que acontece? Por que vai pra cadeia? Porque tá na lei? Porque tá na lei. Viu? Se não levar o couro, né? Não, o couro é sério. Agora, quando você vai debater, um policial, delegado, ele fala, tá aqui na lei, não fala? É capaz... O juiz, quando ele decide, o que ele fala? Conforme a lei tal, essa pessoa tem que pagar a pena de tal. Não é verdade? Agora, a gente precisa também usar, às vezes, os mesmos argumentos. Às vezes a gente fala, está na lei. Agora, eu só queria, reforçando, a gente começar a proposta, assim. Está na lei. Por que o instrumento da lei é mais violento do que a lei que protege, né? Que diz para não ter... Agora, é por que a lei favorece um e desfavorece o outro? Sim. Vamos ver rapidinho. Pegando o gancho do irmão ali, que ele falou do tratamento, eu preciso de tratamento também. Então, você vai lá e eu tenho que tomar remédio muito forte. Então, a gente precisa de uma moradia, porque o remédio faz dormir. Por causa disso, eu nem estou fazendo o tratamento por falta de moradia, por falta de um lugar para você descansar. A rua, eu morei 39 anos em casa, eu estou menos de um ano na rua. O que a gente usa, a gente perde.
A rua dilapida a nossa dignidade, dilapida o caráter. Então, assim, você vai para a rua, você vai perdendo alguns hábitos. Antigamente eu segurava de um jeito no talher, escolhia para que botar a faca para... Hoje em dia não, hoje em dia eu remo conforme a fome. Então, assim, a rua também faz isso com a gente. Então, pessoal, a gente vê aqui a questão da moradia, que está bastante, às vezes, distante ainda. Mas, se a gente pensar, você trouxe a importância, primeiro, a falta de participação, mas até da pessoa que está em situação de rua, fazer cocô na rua. Lógico, pensando no grupo, isso prejudica o grupo. Agora, se ela tivesse uma casa e um banheiro, ela ia fazer na rua? Claro que não. Se tivesse um banheiro público já acessível, né? Outra coisa, ele ali, nosso amigo trouxe, eu faço tratamento, mas não tenho como fazer o tratamento porque não tenho onde morar. Tendo moradia ajuda no tratamento? Com certeza. Aqui, se a gente fosse levantar, a gente vai perceber que a moradia é essencial e que é uma discussão que ainda está distante da gente, porque tanta coisa que a gente vai sentindo, a culpa, a falta de política, que parece que discutir moradia é como se a gente nem tivesse direito, não é? Parece assim. E outra coisa, albergue é moradia? Não. Por que não é? O governo às vezes sabe. Não é sua. Vamos deixar algumas outras coisas. Albergue é É um moradia? estado de moradia, não é Espera- moradia. Você está lá. Quem ainda não falou? Albergue é moradia? Albergue não é uma moradia, é uma coisa. O governo fez os albergues, todos os casos de apoio, essas coisas, apenas para esconder a população da rua, colocando ela lá. E passou Porque um para cara ele é muito mais fácil esconder um problema que é geral de todos, que é uma política de todos, que não é só deles, é como os empresários todos, para poder glorificar e pegar o dinheiro que vem para ele, para poder corrupção, não só a roubalheira, a corrupção e colocação. Porque o posto de saúde faz diferença de quem vai ser atendido lá. Exatamente. E ser morador de rua. Tem o médico não tem da pessoa de rua. Para o Vai morador vendo. de rua. Dizer para ele, não, tem que esperar agora, só porque É. tiver o consultório de rua. Eu sou um cidadão como outro qualquer, eu já paguei meus impostos e contribuí como todo mundo. Por que a gente tem que ter um olhar diferenciado sobre a gente? Isso é preconceito também. Isso é, eu acho que é importante. Ontem mesmo eu passei por uma situação constrangedora. Eu hoje, agora eu me encontro aqui debilitado, com dor no corpo, com uma gripe que não acaba mais, sabe? Passei lá, a menina falou, você mora onde? Eu falei, eu moro no albergue. E quando eu fiquei nessa fila, tinha uma senhora do lado e o filho dela já fez logo o cadastro dela, ou seja, era a última vaga para ela passar pela doutora Bianca. Ou seja, como eu era morador de rua, deram prioridade para uma pessoa que não era morador de rua. Eu me senti constrangedor com aquilo, sabe? Mas eu fiz pouco caso. Eu simplesmente me acalmei, peguei e saí. Na semana que vem, todo mundo Sabe o que ele está falando ali? Ontem foi o primeiro. O senhor acabou passando mal lá dentro e foi chamado o SAMU, mas foi chamado pelos próprios moradores de rua, porque ali de dentro não foi chamado, teve que um dali chamar, tipo, para ter esse atendimento ali também, né? Não Então, foi chamado além de por tudo, dentro ali por ninguém, foi Só só para para dizer os assim, usuários. todo mundo voltava e falava, a gente fez reunião com o grupo X. Agora, chegava grupo lá na secretaria, falava assim, olha, nós precisamos de moradia. Conforme a lei tal, está previsto que a prefeitura é responsável pela moradia. Conforme o programa tal, está previsto tanto. Conforme o orçamento do município de São Paulo, tem tanto documento às vezes. Mesmo quando você, a polícia vai dizer, deixa eu só terminar agora, porque depois a gente vai continuar e vai poder trazer propostas. Então é importante, quando a gente diz a moradia, o Brasil tem muitas leis escritas. E que a gente precisa, quando for discutir qualquer forma, dizer, olha, conforme isso é só rapidamente. O Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, assinou, por exemplo, um acordo com a ONU que todos iam ter moradia. A responsabilidade da moradia digna o governo ia assumir, o Estado brasileiro. Governo federal. O governo, todo o Estado. Quando fala Sim. Estado, olha, Declaração Universal da ONU, que o Brasil assinou.
todo ser humano tem o direito de um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, alimentação, vestiário, habitação, cuidados médicos e outros serviços necessários para viver em boas condições. Então, o Brasil assinou e assumiu a responsabilidade diante do mundo. Aí na Constituição de 88, tem um artigo 5º. É importante vocês carregarem, quando alguém vier falar, olha, eu não estou fazendo errado, o artigo 5º me dá esse direito. Quem não assinou? Olha, todos são iguais. A gente falou da desigualdade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, não importa se é homem, mulher, negro, branco, loiro, olho azul, LGBT, gay, que seja, todos são iguais, sem distinção. Garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros. Então, não se pode discriminar o estrangeiro aqui também, se ele estiver morando no Brasil, ele é igual. Tem o direito à liberdade, igualdade, segurança e à propriedade. E aí no artigo 6º, gente, é importante, que fala dos direitos que todos devem ter brasileiros, que a lei deve assegurar. É a mesma lei que o delegado usa para prender quando alguém pega alguma coisa. É a mesma, e a Constituição diz que são direitos social, que é fundamental. Saúde, educação, trabalho, moradia, segurança, previdência social, proteção à família e à infância. Então, vocês estão vendo aí. E depois tem o ato presidencial do número 2009, tem o Estatuto da Cidade, tem outras leis, mesmo no programa Minha Casa Minha Vida, não estava escrito, depois se criou uma coisa que as prefeituras também poderiam atender populações em situação de rua na moradia. Aí vocês levantam a proposta, o que vocês acham que é importante fazer para fazer avançar, principalmente na Se tu chega lá daí com as coisas prontas, é dessa maneira, eles vão para rápido. Entendeu? É isso que eu quero. Vocês estão dispostos a participar das reuniões quando estiver aqui? Sim, claro. É isso que está acontecendo? Não, mas porém... É a moradia. Não, porém eu quero saber assim, a situação... Não, vai plantar aqui a gente. Quando a gente veio no mundo, Adão e Eva não tinham casa. Viviam no paraíso. Aí, com o passar do tempo, veio os macacos, os primatas. Então, virou uma anarquia. Aí veio os homens das cavernas. Então, de ação, nós somos esse povo que gosta de morar na rua. Então, quem está querendo, sabe fazer o quê? Eu não sei se estou falando palavra certa ou palavra errada, mas o meu jeito de ver é isso. Então, vai ter que fazer o seguinte, arranjar um lote quadrado e dá para pôr uma barraca lá. Aí você põe uma barraca e mora lá. Se você quiser morar no papelão, você vai lá e mora no papelão. É muito mais rápido, muito mais prático. Melhoria do atendimento médico, mais oportunidade de emprego e capacitação profissional, um programa do governo de distribuir terrenos, casas e apartamentos para as pessoas de baixa renda, que temos o direito, ao mesmo tempo não temos. Mais atenção dos profissionais, desde o clínico geral ao psicossocial. Sentou, conversou, coisa que todos os grupos estão conversando, coisa que todo mundo está... A gente começou aqui com a mudança parte de nós. Primeiramente tem que partir de nós a mudança. Outra coisa, a gente tem que parar com esse vitimismo. Ah, eu que não sei o que, eu preciso disso, eu preciso daquilo. O irmão também precisa, por que eu não posso me juntar com o irmão para a gente lutar pelo mesmo ideal?
Por que eu não posso juntar com os outros irmãos para lutar com outro ideal? A gente precisa parar de se acomodar. A gente precisa parar de, que nem a minha companheira colocou aqui, parar de se acomodar. Um copo de suco bem feito ainda é pouco pra gente. Um copo de café bem feito ainda é pouco pra gente. Que nem o irmão falou do café lá do Aba que eles ajeitaram. A gente se sente um pouco mais confortável num ambiente confortável. Mas eu vou citar um exemplo aqui, o banheiro do Aba. Sempre que eu vou tomar banho, eu tenho que limpar o banheiro antes para tomar banho, porque eu não consigo tomar banho num banheiro porco daquele jeito. Por que o irmão que tomou banho antes de mim não pode fazer a mesma coisa que eu? Ou o irmão que vai fazer depois de mim não pode fazer a mesma coisa que eu? Por que tem que partir de uma pessoa? Eles estão acomodados. Por que a pessoa não pode se conscientizar e sair dessa zona de conforto de eu vou entrar no Aba às 7, eu vou tomar café às 8, às 11 eu pego a ficha para tomar banho, eu tomo banho, meio-dia eu almoço, às 2 eu vou sair. Por que eu não posso juntar uma galera? Ô irmão, por que a gente não pode juntar um grupo aqui dentro e buscar um conhecimento, buscar alguém que tenha um pouco mais de conhecimento que a gente, ou um pouco mais de contato com órgãos públicos ou com terceiros, quartos, que possa ajudar a gente? Não aquele negócio, vou ficar esperando sentado até alguém fazer. Vou ficar esperando sentado até alguém fazer. Outra coisa que a gente colocou aqui, isso é necessário, senão a gente não pode brigar por isso. Conhecimento às leis. Antes mesmo de falar aqui, rolou um certo preconceito com outra categoria. Por que a gente não pode buscar um conhecimento antes, até mesmo antes de estar aqui dentro para opinar, para até então não sair falando qualquer coisa? Outra coisa que a gente colocou aqui, claro, com certeza falta de investimento e falta de infraestrutura para construir moradia. Isso não falta só no Brasil. Isso falta no mundo inteiro. Não é à toa que o Brasil está recebendo, como mais uma vez o companheiro Schaefer disse, argentino, haitiano, senegalês, de tudo. Vai saber se lá no país deles também não está faltando essa falta de investimento e essa falta de infraestrutura. Outra coisa que a gente precisa fazer também, eu vejo muita gente, sabe, adotar políticas públicas. O Schaefer está aqui, ó, o Schaefer e a companheira dele já, conheço eles. Desde que eu estou aqui de rua, eu vejo eles brigando por isso aqui, ó, para adotar políticas públicas, para buscar mais leis. Porque a gente não pode se juntar para adotar essas políticas públicas. Porque a gente não pode chegar até alguém que tem um pouco mais de conhecimento, alguém que está brigando há mais tempo e, por favor, irmão, eu preciso de uma orientação porque eu também quero brigar por isso, isso e aquilo. Então a gente precisa adotar mais políticas públicas. Deixa eu só dar uma observação, que o adotar políticas públicas e a gente saber de leis também para a gente poder utilizar os espaços públicos que estão desocupados para a gente fazer até, que nem ele falou, se eu não me engano, de o professor, né, ensinar e quem não tem o conhecimento, buscar o conhecimento também. E seria muito massa a partir da população de rua ocupar os espaços vazios, como praça, principalmente, que está lá vazio, ou até mesmo os prédios, né? E isso, lógico, tem todo um caminho até a gente conseguir. Mas eu acho que se a gente saber as leis direitinho e a gente, né, saber onde a gente está pisando, a gente consegue fazer isso. Outra coisa aqui também que o nosso grupo citou é ocupar espaços vazios. É o que eu falei agora. Não simplesmente, tem um prédio lá vazio e eu vou juntar uma galera e vou invadir esse prédio. Não. Gerar uma renda, gerar uma ideia, gerar um grupo para ir brigar por aquela ocupação. Eu não vejo o grupo fazendo fila todo dia na frente do ABA, do POP, para entrar lá dentro. Por que esse mesmo grupo não pode se juntar com outros grupos e outros grupos, entendeu? E fazer essa ideia de ir até alguém que tem esse conhecimento para a ocupação de espaços públicos. Ou até mesmo que nem o irmão ali, o companheiro falou, por que esse grupo não pode se juntar com outro grupo para ir até meios sociáveis, empresários, para brigar por oportunidade? Ah, não, vou pensar só em mim, eu vou procurar um emprego, então só eu vou lá procurar um emprego. Não, por que eu não posso chamar o irmão, posso chamar a irmã, posso chamar aquele cara que tem talento, ou ele é professor, ou ele é formado em alguma coisa. Outra coisa que a gente colocou aqui também, garantir a moradia. Muitas vezes o morador de rua, ele sai da rua, mas ele está tão confortável na rua porque ele tem doação, não é todo dia, mas ele tem as doações na rua. Ele tem todo dia um rango na rua, querendo ou não, eu acho que eu como melhor na rua do que até mesmo dentro do ABA. Querendo ou não, se eu estou sendo hipócrita, que alguém que atira a primeira pedra, se eu estou falando uma mentira, querendo ou não, eu como melhor na rua do que dentro de uma instituição. Então, querendo ou não, eu consigo me virar para ir até o meu alimento. Então, por que a gente não pode garantir a moradia? A gente não pode sair da zona de conforto. Fui para a moradia. Ah, não, eu vou esquecer do movimento? Não. Eu posso muito bem ter aquele mesmo conforto que eu tive na rua dentro da minha moradia.
vai depender de mim, vai depender dos meus atos e das minhas atitudes. Mas não quer dizer que eu vou para dentro da moradia que eu vou esquecer dos meus companheiros que ainda vão continuar na rua. Não é por isso. Não, eu vou para a moradia, o Padilha vai empinar o narizão lá e pronto, vai esquecer dos caras que ele diz que estava brigando e estava junto. Não, eu vou estar dentro de uma moradia, eu vou estar mais confortável sim, mas ao mesmo tempo que eu vou estar mais confortável, eu vou estar mais resistente para voltar para a rua e brigar pelos meus irmãos e pelos nossos ideais juntos. Então a gente precisa sim sair desse acomodo, sair dessa garantia que a gente tem de eu tô na rua e vou cruzar os braços, vou ficar esperando algum órgão público fazer por mim, ou alguém que já está há mais tempo fazer por mim. Não, não é assim. Outra coisa que a gente citou aqui, que acho que todo mundo quer, uma profissão digna, um acompanhamento digno. Se a gente brigar por isso juntos, quem sabe amanhã ou depois a gente não tenha. Quem sabe amanhã ou depois a gente não consiga, entendeu? Outra coisa é que a gente precisa isso, a gente precisa não só estando na rua, estando dentro de órgãos públicos, estando dentro de emprego, enfim. Onde a gente estiver, a gente precisa de mais ressocialização. Por que mais ressocialização? Isso aqui é uma ressocialização. Isso aqui é uma maneira de ressocializar um morador de rua, o cara que acabou de perder o emprego ou acabou de brigar com a família e está na rua. A gente ressocializa antes de apontar o dedo e falar, não, cara, você é drogado, você está na rua porque você é dependente químico. Quem sabe se a gente buscar um pouco mais de ressocialização, a gente não possa se ajudar por si próprio e ajudar o irmão. E, para resumir tudo isso que a gente está falando, por mim mesmo e pelo meu grupo, a gente precisa se unir cada vez mais. Não é só porque o Schaefer me chamou ontem para chamar a galera hoje aqui, que tem um rango legal que a gente vai para lá. Não, amanhã ou depois pode ter uma briga e a gente precisa de quanto mais gente, melhor. Segunda-feira, para quem não sabe, para quem está desinformado e diz que não tem informação sim. É só às vezes parar de escutar a ladaia e escutar algum boca aberta que sobe no banco lá e está falando alguma coisa e não sair tirando desse boca aberta depois. Segunda-feira a gente volta com as reuniões do grupo, com as reuniões do movimento da população de rua. Não tinha parado as reuniões, Aline? Segunda-feira às 3 horas da tarde, ali no Terminal Velho, a gente vai reunir de novo a população de rua e ali a gente vai voltar mais uma vez a fazer tudo isso aqui que a gente faz, que a gente briga por isso. Mais uma vez o grupo vai estar ali, vai tentar se reestruturar, vai tentar cada vez mais ficar forte para isso, para a gente brigar por nós, para a gente brigar pelos nossos ideais. É uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos, para os meus companheiros e pelos meus irmãos de rua. Tudo isso aqui, tudo que está no papel do meu grupo, tudo que está no papel do grupo do irmão, tudo que está no grupo do papel do primeiro grupo, tudo que está ali no chão, tem que ser nós por nós, tem que ser eu por ela por ele e assim por diante. Se a gente não lutar junto, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É isso, pessoal. Então, a gente estava discutindo sobre a União de Direitos da População de Rua para cursos profissionalizantes, para a gente poder ter desenvolvimento e habilidade para exercer no mercado comercial. Todos da moradia estudaram para conhecer os direitos da lei e habitação. O movimento para os moradores de rua deve conter mais união, harmonia, com total sintonia, mais voz de todos juntos, somente um lutar pelos direitos para todos não pode fazer diferença. Tem que partir de dentro de quem quer a mudança. Mais oportunidades para a população de rua, para sair dessa vida, para decolar uma vida melhor. E a Aline também falou sobre que o governo de utilizar nossas verbas que são destinadas para a gente. E por que o Estado de Santa Catarina não adere à política de habitação, que é Minha Casa Minha Vida, que o governo não cumpre com o que ele fala. Boa. É isso! Em relação, eu cheguei, observei toda a palestra e achei o momento certo para me opinar. Eu acho assim, o Padilha falou sobre união, o Sheik falou sobre união entre nós, moradores de rua. Mas só não depende de nós, moradores de ruas, depende também de um sistema, defensoria pública, a inclusão social que vem por parte das instituições socialistas, que é, por exemplo, vamos supor assim, os órgãos como o ABA, o POP. Se não tiver união entre esses órgãos, entendeu? Para assistir os moradores de rua e ouvir os moradores de ruas, apresentar um projeto
e se focar no projeto que os moradores de rua apresentam para esses órgãos, como é que a gente vai sair desse, entendeu? Vai ficar sempre nessa mesmice, nunca vai dar certo, compreende? Então eu acho que tem que partir dos próprios órgãos socialistas ajudar os moradores de rua, ajudar a sociedade de rua. Entendeu? Não existe proposta individual. Tudo, se não é construído no coletivo, a gente sabe que boas ideias tem, mas não tem força para lutar. A defensoria só foi criada porque um coletivo brigou, o Ministério Público até 88 não se tinha, então é resultado. Então esse esforço coletivo é que as ideias têm que ser construídas no coletivo. Hoje é um primeiro momento, eu também peço desculpa, fazer uma cartilha com as informações mais importantes para distribuir para a Pop Rua, saiu no primeiro grupo. Na formação profissional saiu várias cartelas, porque no Brasil tem movimento organizado e que fizeram muita pressão. Antes, eu acompanho mais de 30 anos em São Paulo, não se discutia moradia para a população de baixa renda na região central. E teve estudo, teve movimento que se organizou, fez muita pressão, ocuparam um prédio para mostrar, olha, é possível. Tem prédio vazio, é possível fazer. Trouxeram muitas experiências de mutirão, tem mais de 50 mil casas em São Paulo construídas pelos próprios moradores, com um custo mais barato e também com melhor qualidade feito pelas empreiteiras. Então tudo isso muda quando tem mobilização. Antes, Pop Rua não podia nem reunir. Hoje tem movimento nacional, tem gente da Pop Rua no conselho, já avançou, mas é muito pouco. Então, pessoal, acho que assim, hoje foi uma reflexão de que vocês têm uma força muito grande, têm conhecimento, é lógico, precisa ter mais, mas só o que saiu aqui, tem muitas propostas que as pessoas têm, que tem que ser discutida, escrever talvez até para a Câmara, para o prefeito, para o governador. Então, quando vocês se juntam, a gente vê que tem muitas ideias e muita força. Agora, é lógico que apareceu muito aqui que é sem união, né? Que às vezes falta união. Mas a união não é construída de uma hora para outra, é um trabalho de dia a dia, com contradições. Às vezes eu tenho que aguentar o que não gosta de mim, eu tenho que ter paciência com um que hoje pode ter vindo, as pessoas se sentem culpadas. Lógico, todo mundo é responsável, mas a culpabilização é um mecanismo de tirar a tua força de lutar, porque o culpado não tem força de agir. Muitas vezes a gente fica só se culpando. Eu sou o culpado, nós estamos numa... E a gente tem que olhar que tem tudo isso. Nós não vamos ficar na lógica vitimização, aqui vocês escreveram, tem que pôr força, né, para lutar, mas também não podemos aceitar esse massacre da culpabilização. Por quê? Na história da luta, o culpado não tem força para lutar. O culpado não pode reagir. Nós não somos culpados. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, mas somos responsáveis e tem tudo isso junto. Nós fazemos parte disso. Mas é tudo isso daqui que nós vamos construir. Então, pessoal, acho que era isso daí, acho que a gente, esse momento, em pouco tempo, da gente levantar. Então, obrigado por também poder aprender tanta coisa com vocês. Nós que agradecemos. Eu convido vocês para a gente formar um círculo em pé aqui. Quer falar uma coisa? Essas não estão certo. Quem está fora, chega na roda. Pode chegar, pode juntar mais ali, ó, junta mais, como dizem os haitianos, quadril com quadril, chega mais junto. Mais junto, pode puxar, mais aqui. Essa roda aqui tem que ficar no meio, ó. Aí, chega mais. Primeiro, como eu quero propor, aqui está o chefe, pelo movimento. Aqui eu estou pela pastoral, o Eduardo está ali pela rede, a Elisa está pelo gabinete,
o que eu vou apresentar como proposta antes de a gente sair é que a gente vai juntar isso aqui, dar uma sistematizada, né? Que é organizar isso num papel para... Eu sugeri para o Schaefer que convide alguns de vocês para a gente se encontrar na semana que vem, provavelmente, e a gente organize melhor isso que está colocado. A gente não vai acrescentar ideia, a gente só vai escrever de um jeito que fique mais fácil de a gente ler e pensarmos juntos como é que a gente vai dar continuidade para isso. Porque o desafio, se a gente fosse fazer o dia inteiro, no fim ia ficar cansativo. Então a gente vai fazendo mais vezes, em tempos assim, que fica bom para todo mundo. Vai lá de tarde ainda, sair por aí, sei lá, fazer o que quiser. Né? Então, agradecer o Luiz. Tá? O Luiz veio, ele veio voluntariamente. Ele está aqui e não pediu nenhum dinheiro de volta de pagamento pelo serviço dele. Como o Luiz, tem mais pessoas no grupo que ele faz parte, que eu faço parte, que a Elisa faz parte, que o Fontes faz parte, que o Eduardo faz parte, que o Schaefer faz parte, que é de pessoas que são voluntárias para contribuir conosco nessa luta, e não é na luta especificamente com a população que está em situação de luta. Tem muita gente nesse país que está aí. É só a gente se organizar e trazer, convidar para estar junto. É bom que a gente vai vendo aqui no Brasil, não somos só nós que estamos na luta, tem mais muita gente lutando junto. Então a gente agradece o Luiz por isso, tá? Deseja para ele uma boa viagem de volta, que ele descanse à tarde também, por isso que é bom ele ir mais cedo, né? Porque ele pode chegar em casa ainda e descansar. Né? Schaefer, quer falar alguma coisa? Eu só queria estar agradecendo em nome do movimento. O movimento não é Schaefer, o movimento ele faz parte, ele tem uma outra galera aí, a Aline também, Educação Mulher Negra na rua, lutadora, outros companheiros. É só para poder reforçar, o movimento ele não é dono de nenhuma luta por direito, ele é apenas um movimento que luta por direito no Brasil, formado por moradores de rua. E que não há disputa com outros grupos, que não há diferença. Para quem não sabe, o movimento, ele é filho sim da pastoral do povo da rua. Ele teve, né, no Brasil, a história do movimento nacional da população de rua, ele é filho da pastoral do povo da rua. Diferenças nós temos em todas as instâncias, mas o importante é que estamos juntos. Nós não vamos competir com ninguém, porque não há o que competir. Há o que garantir luta por direito. Só reforçando que segunda-feira, às 15 horas, no Terminal Velho, lá onde fica a população de rua, nós vamos estar reativando novamente as próprias reuniões do movimento. Todas as pessoas são bem-vindas, tanto da rua, como apoiadores, de outros grupos, de outra militância, porque o movimento quem faz somos todos nós. Gabinete e apoio de parceiro, né, em todo lugar. Bom, nós lá do gabinete do vereador Lino, a gente tem estado com os movimentos sociais em geral. E uma das coisas que a gente tem procurado fazer é a questão da rede. Eu acho que é importante que todos os movimentos que existem na cidade, eles façam uma rede, eles se unam. Que vocês possam conhecer os outros movimentos que existem, com os quais a gente trabalha ou não trabalha, tem outros, e vice-versa, né? A gente estava conversando com o pessoal das ocupações de baixa renda, que tem no Morro da Cruz, tem no norte da ilha, tem em vários locais, tem ocupações em que lá também moram pessoas que eram em situação de rua há um tempo atrás. E elas encontraram uma solução para a moradia nas ocupações. E é bastante interessante a gente poder fazer essa rede, não só com eles, mas com os quilombolas, com os pescadores, com todos os movimentos que estão lutando pela mesma causa. Da gente ser contrário à falta de equidade que existe. O que é equidade?
não é direitos iguais, é mais para quem tem menos. Né? E o que muitas vezes a gente fala é igualdade. Não, a gente quer mais para quem tem menos e menos para quem tem mais. Somente assim. Então a gente está com o gabinete aberto no 5º andar, na Câmara de Vereadores. Sim, eu também queria primeiro agradecer ao Luiz. Deus os abençoe muito, tá? Muita saúde para o senhor. Esses dias, infelizmente, eu ontem não pude estar muito tempo devido ao trabalho. E assim, só quero frisar o que o Schaefer falou, que não existe inimizade entre pastoral e movimento, e principalmente entre Eduardo e Schaefer. Não é porque eu não sou mais militante do movimento, mas eu continuo o movimento. E eu sempre vou ser, tá? E tudo que acontece na pastoral, o movimento fica sabendo, e o que acontece no movimento a gente também fica sabendo. A gente trabalha assim juntos. E quando coloca movimento, somos todos nós. Beleza. Muito obrigado. Fontes, que vai agora, a gente vai ser o almoço aqui. Assim, não, só Fontes, assim, queria também agradecer Churras Floripa, que é quem realmente fez o almoço. Que também é uma outra parceria junto com o Fontes. Mas não é churrasco, almoço. Churrasco é pra próxima. Eu não sou representante, né, oficial do Grupo Fontes, mas eu queria agradecer a oportunidade também do acolhimento que vocês também nos deram, né? Porque eu também me senti fazendo parte da família de vocês. Faz parte. E eu acho que quando a gente sente de igual para igual, tipo, a exclusão exclui a todos, né? Então, assim, quem está também com uma situação de maior conforto, de certa forma, também se sente excluída, né, dessa totalidade, dessa irmandade. Então, obrigada por nos receber. Vamos misturar. Só para despedir, eu gostaria de dar um abraço para cada um, mas valeu, tem que sair Luiz. correndo, então um abraço. Mas só dizer assim, que quando a gente fica junto, a gente olha nos olhos do outro, a gente escuta o outro, a gente se sente mais irmãos. E a gente vai também se humanizando. Então, quero agradecer e dizer que saio daqui sentindo mais irmãos em cada um de vocês. É nóis. Mais alguém quer ir? Quer ir também?